visão sobre esse processo Infelizmente, todo. menos do que eu gostaria, mas enfim. Então, começa falando sobre isso. Por que, infelizmente, menos do que você gostaria? E fala sobre a SAF em sequência, Não, pode eu ser? não tenho nenhuma... Não vou falar nenhuma informação que não é pública, né? O presidente Jorge Salgado foi uma reunião de conselho, que é gravada, passada na TV, e disse que no processo de negociação da SAF, ele escolheu um time, e nesse time eu não estava. Você ficou... eu vou falar o porra desse cara, tu ficou puto? Claro. Claro. Não tem por que não dizer que não. Assim, a gente tava negociando o maior amor da minha vida, tirando meu filho. Então, e eu acho que eu podia ajudar. Eu fiz 7 M&As da minha vida, participei de 7, inclusive vendi minha empresa. Então, eu acho que eu poderia ter ajudado. Mas a decisão foi do presidente, ele não quis que eu passasse, tudo bem. Tinha um círculo de confiança que eu não fazia parte. Por quê? Aí eu não sei, tem que perguntar pra ele. Chama ele aqui e pergunta pra ele por que eu não fazia parte, porra. O problema dele. Não é meu. Isso faz parte do jogo. Mas eu não fazia parte. Ele falou isso, não foi eu que tô dizendo isso. Ele falou isso no CD, pô. Então assim, tá tudo bem, não tem problema não. A gente tem que entender que é o direito dele. Ele tinha lá o vice-presidente de finanças, o vice-presidente jurídico, e a empresa terceirizada de consultoria que ele contratou, que já estava no Vasco há 4 anos, né? Para fazer lá o trabalho de tudo, do início ao fim. Eu me lembro que teve um episódio que a gente estava numa reunião lá no Vasco e é importante lembrar o seguinte, em maio de 2022, 8 dos 11 vice-presidentes do Jorge Salgado escreveram uma carta, que até vazou, uma carta para eles dizendo o seguinte, estamos preocupados com a associação, porque nós não estamos sendo ouvidos em algumas negociações importantes, como, por exemplo, programa de sócios, como, por exemplo, licenciamento, como, por exemplo, outras... Tivemos briga por causa do filme das Camisas Negras, que foi o acordo que eu fiz com a Amazon. Você era signatário dessa carta, inclusive, né? Claro, claro. E 8, sendo que dos 8 vice-presidentes que assinaram, 2 ainda estão lá. Ainda são vice-presidentes do Jorge. Avisamos. Olha, tem uma parte... Aí eu me lembro que a gente foi numa reunião e tinha um cidadão lá que é consultor dessa empresa aí, que trabalhou lá pro Vasco. E aí eu falei assim, cara, a gente tem que negociar a questão do licenciamento. Aí ele falou pra mim, já estamos negociando. Eu cuido de licenciamento. Nem me perguntaram. Tá bom, posso fazer. Agora... Você pensou em abandonar a gestão nesse momento, Vitor? Não, porque eu tinha uma missão muito mais importante pra mim do que isso, do que estar nessa discussão, até porque tinha gente na discussão, pô. Tinha gente inteligente nessa discussão. Então, pô, eu volto a dizer, o presidente não confiava em mim pra estar nessa mesa. Eu tinha que respeitar o presidente e continuar trabalhando. E não ficar fazendo boicotezinho com o presidente. Alertei o que foi necessário e continuei trabalhando. Tanto que, às vésperas da negociação, ele me pede para fazer uma proposta de licenciamento. Porque parece que tinha brecado lá o licenciamento. Eu passo meu fim de semana trabalhando com uma proposta, entrego a proposta na segunda-feira, eu tenho isso e-mail guardado. Entrego a proposta na segunda-feira, na terça-feira o antigo CEO me fala assim, não aceitamos tua proposta, não, vai ser outra. E fecha outra coisa lá. Mas eu pelo menos tentei inserir uma proposta de licenciamento que eu achava que fazia mais sentido para proteger mais a associação. Você pode explicar isso rapidinho, pra quem não tá ligado que nem eu? Não, porque assim, essa camisa aqui, ela é do futebol. Os royalties dessa camisa, cada camisa dessa vendida paga entre 9% e 18% pro Vasco de royalties, dependendo do produto que for. Esse royalty é da associação ou da SAF? Porque é da camisa do futebol, mas usa o símbolo da associação, é isso? Isso. Essa era a negociação, que é uma negociação difícil de ter. Qual é a discussão, no final das contas? De qual é a parcela que é da associação, qual é a parcela que é da SAF. Desse negócio. O contrato tá lá, não posso falar sobre o contrato, até porque também nem li o contrato, mas a minha proposta era diferente da que foi efetivamente fechada lá no contrato. Eu queria uma forma... O que eu construí na minha proposta? Uma forma que tanto a associação quanto o SAF pudessem lançar produtos indiscriminadamente para sempre, que os dois ganhassem dinheiro com isso. Porque esse é criar um ambiente de colaboração. O ambiente da negociação da SAF foi um ambiente que o ACO, que era um cara agressivo com a associação, um cara que não gostava da associação, ele conduziu um ambiente de conflito, de separação total, absurda. Tanto que agora a gente vê comumente o nosso novo CEO falar assim, agora o clube está unido, várias matérias saindo nesse sentido. Voltamos a se falar, pelo menos. Né? Talvez muito dos erros desse ano pudessem ser evitados se a gente se falasse. E aí se cria uma situação em que, na verdade, vem uma graninha para a associação por ano lá, de uma parte do jovem, pelo que eu entendi. Mas a associação não pode lançar produto, pode lançar muito poucos produtos, pode lançar camisas de basquete, pode lançar umas camisas relacionadas aos esportes da associação e tal. Que é um negócio que não é colaborativo. Não é colaborativo. Eu queria montar um negócio que fosse colaborativo.
Mas não tive nem chance de falar, na verdade. Eu montei uma proposta que provavelmente não foi nem pros americanos, nem passou. Mas sair da gestão nunca foi uma opção. Eu falei pro Jorge que eu entraria com ele, ficaria com ele até onde ele quisesse. No momento que ele quis que eu saísse, eu saí. E eu já estava trabalhando, é verdade, já tinha voltado a trabalhar, porque com a SAF diminuía muito a minha necessidade de estar dia a dia lá, né? Mas já tinha voltado a trabalhar, mas podia ter ficado um pouco mais. Porém, antes tinha uma missão que para mim era inegociável, que era a estátua do Roberto. Entendeu? Enquanto eu não... Tinham dois projetos que eu tava discutindo que eram muito importantes para mim, para o que eu queria concluir. A estátua do Roberto, que provavelmente se eu não tivesse lá, não teria tido estátua, né? E o filme dos Camisas Negras, que vai rolar. Filme dos Camisas Negras, associação ou SAF? Foi pra SAF. Foi a minha última briga antes de eu sair. Foi pra SAF. Eu entendi que tinha que ficar na associação. Né? Por ser uma história da associação? Por ser uma história da associação, mas era uma história do futebol da associação. Então tinha essa confusão. E você... Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!